Então, pessoal, tá? Nessa segunda aula aqui, né, essa aula passada nós fizemos uma introdução, né, da meteorologia, falando alguns conceitos bem básicos mesmo. E nessa segunda aula nós vamos entrar aqui num assunto que vai permear todo o curso aí durante o semestre aí, né, que é muito importante. Vocês já devem ter visto alguma coisa em resistência dos materiais, né? Em metrologia vai ser fundamental vocês conhecerem algumas coisas importantes de sistema de unidades, que vai ser o tema dessa aula aqui, tá bom? Deixa eu passar aqui. Então, nós vamos estar falando sobre 4 subtópicos importantes aqui, né? Primeiro, conceitos de unidade medida, nós vamos voltar um pouquinho ao que a gente já falou, vamos detalhar um pouco mais. Vocês vão conhecer aí o que é o Sistema Internacional de Unidades, né, que ele é utilizado no mundo todo. E nós vamos fazer uma coisa prática também, que vai ser muito útil para vocês quando vocês estiverem fazendo leitura de instrumentos, né? Vamos dar uma conceituada sobre múltiplos e submúltiplos de unidades, vocês vão ver o que a gente quer falar. E vamos aí fazer alguns exercícios, vocês vão aprender a fazer conversão de unidades, né, entre sistema métrico e o sistema imperial ou sistema inglês, né, que é de milímetro para polegada, de polegada para milímetro, vocês vão ver como é que é isso aí. Então vai ser muito útil em todo o restante do curso aqui, tá bom? Então esses conceitos. Se tiverem dúvidas, podem gritar, perguntar, fazer qualquer coisa. É importante que vocês conheçam muito bem esses conceitos aqui, beleza? Bom, primeiramente vamos revisar um pouquinho algumas coisas, nunca é demais a gente estar retornando a alguns assuntos importantes, né? Se vocês estão lembrados, no encontro passado a gente falou para vocês o que é grandeza, né? Então, assim, grandeza, para recordar, né? Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, né? E que permite com que fenômenos ou características de objetos possam ser descritos numericamente, né? A gente fala em bases quantitativas, né? Então nessa figurinha aqui a gente colocou várias grandezas diferentes, né? Tempo, né? O tempo eu posso medir, expressar em números o tempo, intensidade luminosa, né? Em quantos lux, né? Para expressar se a lâmpada está mais clara ou mais escura, né? Corrente elétrica, né? É uma coisa que a gente pode expressar numericamente, medidas dimensionais, massa, temperatura. Então aqui são exemplos, né, de grandezas que o próprio conceito diz, eu consigo expressar numericamente para expressar a magnitude dessas grandezas aqui, tá bom? Então isso é grandeza. A gente abordou também no encontro passado a diferença entre grandeza fundamental e grandeza secundária, né, ou derivada. Então, grandeza fundamental são essas 7 grandezas aqui que não dependem, né, de nenhuma outra para ser definida, né? Existe uma definição hoje física, né, de cada um dessas grandezas aqui, né? E não depende uma das outras, né? São variáveis, são grandezas independentes. Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, por aí vai, né? Nessa disciplina, a gente vai estar focando bastante na grandeza comprimento, né? Que a gente vai estar falando de metrologia dimensional, tá bom? Então esses conceitos iniciais eles valem para qualquer grandeza, tá bom? E a gente falou também na aula passada sobre grandeza secundária, né? Grandeza secundária são todas aquelas grandezas que são definidas a partir das grandezas fundamentais, né? E aí a gente tem um monte de grandezas secundárias. Eu coloquei só alguns exemplos aqui. Velocidade, aceleração, força, energia, potência, coeficiente de atrito, quantidade de calor. Então são todas variáveis secundárias, né, que dependem de outras grandezas para serem definidas. E via de regra... Professor? Oi. Pode falar. Esse slide vai estar lá no Moodle? Já está lá. Já está lá? Tudo Já bem, está então. lá, tá bom? Obrigado. Então, olha só, grandeza secundária. Eu sempre tenho por trás da grandeza secundária um princípio físico, né? Uma lei da física, né? Vocês já viram na física, a gente tem um monte de equação, um monte de fórmula, né? Então, essas fórmulas,
elas vão dar definindo as grandezas secundárias. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, a definição da velocidade, né, é a distância percorrida num determinado tempo, né? Essa é a definição de velocidade. Em termos de equação matemática, né, ver o que é velocidade, é o ΔS, né, a variação do espaço pela variação do tempo. Né? Essa aqui é a equação matemática que exprime a velocidade. E para todas as outras eu tenho alguma coisa. Né? A aceleração é a variação da velocidade em determinado tempo. Né? Também tem uma equação matemática para isso. A força, pela segunda lei de Newton, né? Força é a massa vezes a aceleração, né? A segunda lei de Newton. E por aí vai. Né? Então, todas as grandezas secundárias, eu tenho um princípio físico que vai estar relacionado com as variáveis fundamentais ou mesmo com variáveis secundárias aqui. Tá? Então, grandeza secundária é aquela Professor, que vai depender de outras. Oi, pode essa falar. fórmula da força, massa e aceleração, Sim. esse ao quadrado, eu me lembro, acho que não tinha um ao quadrado, não é só força vezes aceleração, massa Opa, vezes aceleração? isso, opa, desculpa, não tem o quadrado aqui Esse mesmo, ao bem, quadrado isso, o ao quadrado ele vem na aceleração quando é a fórmula dela, né? isso, peraí, deixa eu já corrigir isso aqui, porque isso aqui não é mesmo. Tá bom, obrigado, professor, só para Opa, ter certeza. obrigado pelo lembrete aqui, é isso mesmo, Obrigadão. isso, né? Então, por aí vai, né? Quer dizer, sempre eu tenho uma equação que vai estar fundamentando aqui as grandezas secundárias. Isso aqui vai ser muito importante porque eu vou falar mais para frente ali, tá bom? Tá legal. Então vamos começar a falar sobre unidade de medida, né? Então olha só, os valores que a gente vai expressar uma grandeza, né? Então grandeza ela representa qualitativamente alguma coisa, né? Então ela se representa quantitativamente, né? Numericamente. As grandezas, né? E esse número, né? Esse valor quantitativo, né? Eles são expressos em unidades de medida, né? Unidades de medida padronizada. Então, assim, ó, essas unidades medidas elas estão relacionadas a padrões, né? Então a gente viu na aula passada que esses padrões eles são definidos aí de maneiras diferentes ali, né? Essa definição dos padrões ela vai evoluindo com o tempo, né? Então eu trouxe aqui os dois exemplos que a gente falou na aula passada. Por exemplo, a definição atual do metro, né? Que é a distância linear percorrida pela luz no vácuo durante um tempo muito pequeno, né? Um intervalo muito pequeno do segundo, 1 por 299 milhões de décimos de segundo, 1 dividido por Professor, 299 milhões. Oi, desculpa atrapalhar, pode falar. mas o Lucas, ele não consegue entrar na aula. É isso. Ele não consegue entrar? Puxa vida. Professor, eu vou tentar ajudar ele aqui em paralelo, tá bom? Maravilha. Obrigado, professor. Tá, não, ele acabou de entrar, professor. Tá conseguiu já. Tá bom. Beleza. Maravilha. Obrigado. Era o Gustavo que estava falando, o Del só foi verificar. Tá joia. Obrigado. E então, todos os padrões eles têm uma definição, né? Então eles são definidos aí e as grandezas fundamentais elas são definidas a partir desse padrão aqui, né? Legal? Então, legal. Voltando um pouquinho, né, só rapidamente o que a gente comentou sobre a história, né? Então, no começo, né, há muito tempo atrás, as unidades de medida elas eram definidas de uma maneira arbitrária, né? Assim, variando de um país para o outro, tal. E muitas delas, a maioria delas, aliás, eram derivadas aí de partes do corpo, né? Então a gente tinha jarda, pé, polegada, né? Várias outras medidas que dependiam do tamanho de algumas partes do corpo. Então, por exemplo, o pé. Né? O pé ele é uma referência que vem lá de Roma, né? Da Roma antiga, né? Do Império Romano, né? E ele correspondia ao tamanho de um pé humano. Né? Hoje a gente sabe que, né? Hoje a gente sabe não, hoje está definido, né? Que um pé tem 30,48 centímetros, né? Mas a gente sabe que se eu não tivesse essa medida centímetro, né? E se eu tivesse simplesmente o pé, né? Como referência, cada pé tem um tamanho um pouco diferente, né? Então esse padrão pé
é um padrão meio frágil aqui, né? Vamos dizer assim, né? Mesma coisa a polegada, que é representada como in, né? De int, int é polegada em inglês, ou então esses dois tracinhos, né? É o símbolozinho de polegada. É uma outra medida que correspondia à largura de um polegar humano regular, né? Medido a partir da base da unha, né? Então essa é a definição antiga ali de polegada, né? Hoje a gente tem essa relação aqui, né? Que uma polegada equivale a 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros, né? E por essa relação a gente sabe que o pé corresponde, né, a 12 polegadas, né? Então veja, então as medidas, os padrões se baseavam no corpo humano. A jarda, a mesma coisa. Olha que coisa curiosa, né? A jarda ela foi definida no século XII, né? 1100 e alguma coisa, pelo um rei, né? Pelo rei Henrique I da Inglaterra, né? Ele simplesmente falou assim, bom, então a jarda, esse comprimento, é a distância do meu nariz ao polegar, né? Com o meu braço estendido, né? Essa é a definição original, né, da jarda, né? Vocês vejam, essas medidas polegada, jarda, né, pé, é ainda utilizada no mundo, né? Se a gente for alguma coisa nos Estados Unidos, né, tudo lá é definido em polegada, em jarda, em pé e tudo mais, né? Então Professor, Oi, pode falar. desculpa atrapalhar. O Samuel perguntou, não sei se foi nessa parte, mas ele perguntou se esse era o sistema imperial. Isso, exatamente, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas é isso mesmo, né? Então, olha só, gente, né? Por que eu estou falando isso? Né? Porque a gente vai entrar exatamente na questão de sistemas de unidade de medida, né? Então, essa figurinha aqui, né? Isso aqui é uma representação artística dos neurônios, né? Então, cada neurônio é ligado por outro, tal. Então, eles formam uma teia, né, entre si, né? Os neurônios, né? Então, assim, os sistemas de medida, eles lembram essa mesma coisa, né? A gente, quando falou sobre grandeza secundária, né, a gente viu aquelas equações lá, então você vê, eu estou relacionando espaço com tempo, com velocidade, com aceleração, com força, né? Então, as unidades de medida, elas estão todas correlacionadas entre si, tá? Formando uma grande teia, né? Então, eu preciso ter, né, sistemas que façam sentido entre si, né? Porque as grandezas elas vão ser referenciadas a unidades de medidas, né, definidas, né? Então, para ter essa coerência que nasceram então os sistemas de unidades, né? Sistema de unidades, então a definição é um conjunto consistente de unidades e medidas, né, que contém um conjunto de unidades fundamentais de medida, né, das quais derivam todas as outras unidades contidas nesse sistema, né? Eu vou explicar para vocês vão entender bem do que se trata. Então vamos dizer o seguinte, né? Sem falar em nenhum sistema específico, vamos dizer que eu defina, né, essas unidades de medida para essas grandezas fundamentais aqui, ó, né? Então vamos dizer que eu chame o metro a unidade de medida de comprimento, eu vou definir o metro, né? Para a unidade fundamental de massa, eu vou querer utilizar o quilograma, né? E para o tempo, eu vou escolher aí o segundo como unidade de medida. Então eu estou chamando, né, um sistema de unidade de medida Iberê, né, que utiliza comprimento em metro, massa em quilograma e tempo em segundo, né? Se eu for, então, definir as grandezas secundárias com base nesse sistema, né, das medidas fundamentais, eu vou ter o seguinte, né? Velocidade é espaço dividido pelo tempo. Se espaço, né, que é comprimento, eu estou usando metro, e o tempo eu estou usando segundo, a velocidade, então, ela vai ser em metro por segundo. Dá para enxergar isso? Vamos falar da aceleração, né? A aceleração é a variação da velocidade pela unidade de tempo. Então, se eu já encontrei que a velocidade é em metros por segundo, dividido por segundo, eu vou ter metro por segundo ao quadrado, como unidade de aceleração. Como eu vou definir a força? Força é massa vezes aceleração.
Se massa eu estou usando quilograma e aceleração eu já sei que é metros por segundo ao quadrado, a força é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Que é exatamente a definição de uma outra unidade chamada Newton. Né? Então, um Newton, né, foi batizado, né, como 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, essa é a lógica. Né? Eu preciso ter um sistema de unidades que traga essa coerência, né, entre as unidades de medidas, né, entre si. Então, vamos dizer, vou dar um exemplo absurdo. Né? Vamos dizer que eu quisesse, né, cometa um pecado aqui, ó, e utilize unidades de medidas diferentes. Então, eu utilizo aqui, em vez de quilograma, eu vou usar libra força, que é uma unidade do sistema inglês. Né? Aí, isso aqui não vai fazer sentido, que vai ser libra vezes metro por segundo ao quadrado. Isso não é a definição dessa unidade de força, que é Newton, que vocês devem ter visto já em física, a resistência dos materiais. Né? Quer dizer, então se eu começar a misturar, né, unidades de medidas de sistemas diferentes, eu começo a fazer uma salada mista, né, que vai ser difícil eu poder comunicar esse valor, né, que eu vou estar apresentando para outras pessoas, tá bom? Por isso que a gente padroniza. Professor, Oi. desculpa de novo. Pode falar. Sabe, em força ali, Uhum. seria, no caso, eu queria calcular a força, aí eu ia ter que fazer a massa do objeto, Uhum. vezes o que mesmo aquele. O que significa aquele A? Aceleração, né? Aceleração. Ah, É. tá. Esse A é Tudo bem. mesmo A daqui, ó, né? É aceleração, Sim, né? Entendeu? Essa aqui é entendi. a segunda lei de Newton, né? Força é massa vezes aceleração, né? Que Tudo tá bem. aqui, beleza? Então, gente, olha só que interessante, né? Historicamente, né? Existiram vários sistemas de unidades de medidas diferentes. Né? Então a gente viu que durante muito tempo se usou aí a questão do corpo humano, né? Pé, libra, né? Jarda. Né? Esse foi o sistema, foi um dos primeiros sistemas que apareceram, né? Que foi o sistema imperial ou o sistema inglês. Né? Ele foi formalizado, né? Ele foi sacramentado, né? Em 1824 na Inglaterra. Né? Vocês lembram que algumas dessas medidas foram inventadas lá atrás, né? No Império Romano e tal, né? Mas aí, em 1824, o rei da Inglaterra lá decretou que, ó, a partir de agora, essa vai ser nosso sistema de unidades, todo mundo vai usar essas unidades de medida. Beleza. E se formou o sistema imperial. Mais tarde, né, em função de necessidades de teóricos, né, o pessoal que trabalhava com laboratórios, cientistas tal, que mexiam com medidas muito pequenas, né, nos seus experimentos ali, eles criaram um sistema chamado sistema CGS, centímetro grama segundo. Né? Foi estabelecido isso no século XIX, 1881. Né, num congresso de eletricidade aí, né, porque essas unidades de medidas eram adequadas para aqueles valores muito pequenos, né, que os cientistas utilizavam nos seus experimentos ali, né. Então eles passaram a adotar esse sistema que é o chamado sistema CGS, centímetro grama segundo. Hoje esse sistema está em desuso, né, porque o sistema de unidades de medidas ele foi internacionalizado. Né? Então, depois de algum tempo, né, foi se estabelecido, em 1960, né, uma padronização, uma internacionalização, e batizou de Sistema Internacional de Unidades. Né? Mas esse sistema que foi oficializado mundialmente, ele foi estabelecido inicialmente em 1875, né, numa convenção do metro. Né? Que falei, puxa, mas isso aqui, centímetro grama segundo, é muito pouco, eu preciso expressar valores, né, milhares de centímetros, isso aqui não fazia muito sentido. Né? E o pessoal definiu, então, como referências, o metro, quilograma e segundo.
Foi o sistema chamado de MKS na época, né? E aí, em 1960, vários países se reuniram e adotaram isso como um sistema internacional. Nós vamos falar sobre isso. Então, só para fazer um comparativo para vocês, né, coloquei aqui diversas grandezas diferentes e as unidades de medida nos vários sistemas. Né? Então, por exemplo, no sistema MKS, né, o comprimento é dado em metro. Né? No sistema CGS é dado em centímetro. E no sistema inglês, em pé, em polegada. Né? A massa no sistema MKS é quilograma, no CGS é grama e no inglês é libra. Né? A força no sistema MKS é newton, no sistema CGS é Joule, né? Que eu acho que vocês nunca devem ter ouvido falar nisso, e no sistema inglês é libra-força. Né? Olha só, tem um outro sistema aqui, né? MKFS, né? Isso aqui era uma unidade técnica, né? Que é chamada, né? Um sistema técnico, que é muito útil às vezes, né? Porque ele é bastante intuitivo, né? Ele fala em KGF. KGF é a força exercida por uma massa de igual magnitude aqui do quilograma, né? Então às vezes é interessante. Mas então, isso aqui só para ilustrar para vocês, né, que em cada sistema eu tenho unidades de medidas diferentes. Né? Impressão no MKS é Pascal, em inglês é PSI. Então vocês já devem ter ouvido essa expressão PSI, né? Pound Square Inch, libra por polegada quadrada. Né? Essa unidade ela está no sistema inglês. Né? Quem já ouviu, por exemplo, especificação de ar-condicionado, né? Viu muitas vezes essa unidade BTU. Né? BTU é uma unidade no sistema inglês. Né? E no sistema internacional, no sistema MKS, é Joule, a unidade de energia, trabalho, energia, calor, e por aí vai. Né? Então isso aqui só para vocês terem uma ideia, né, do que é sistema de unidade de medida. Né? No nosso caso, nessa disciplina, a gente vai ficar muito circunscrito aqui à grandeza comprimento, tá bom? Então vocês não precisam ficar assustados com esse monte de definições aqui, né? Porque na disciplina a gente vai usar comprimento aqui, tá bom? E principalmente esses dois sistemas aqui, né? O sistema MKS, que se tornou o sistema internacional, metro, e suas derivadas, e o sistema inglês, né? Que é pé e polegada, e eu vou explicar para vocês por quê. Né? Então olha só que coisa, gente. Né? Em 1960, né, a coisa estava meio bagunçada, né? Sim, tinha muitas discussões em cima disso, né? Que referência que nós vamos utilizar. Né? Então nessa 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, né, foi definido, né, foi consensado ali que o sistema que seria então base para ser utilizado em todos os países do mundo seria o sistema MKS, né, metro, quilograma, segundo, né, que foi utilizado, né, para uniformizar e facilitar as medições, as relações internacionais, né, e comerciais aí em todo o mundo. Né. E aí foram 203 nações que definiram isso, né? Quer dizer, 200 nações concordaram com isso, né? Em adotar esse sistema como sistema internacional. Só tiveram 3 nações que não concordaram, não. Né? Mianmar, Libéria e Estados Unidos. Né? Aqui no mapa em vermelho a gente vê, né, mais ou menos aqui essa definição. O Alasca aqui está errado, isso aqui não é. Né? Mas um paizinho aqui na África, um na Ásia e os Estados Unidos. Bom, o Alasca faz parte dos Estados Unidos, né? Tá? Então são esses 3 países no mundo, né, que não utilizam o sistema internacional oficialmente. Né? Por sei lá por que razões, por que questões, né? Assim, na verdade, os Estados Unidos é porque ele já adotava o sistema inglês, né? Tinha muitas das empresas e companhias
e laboratórios e tudo mais que já adotavam esse sistema e não quiseram ter o trabalho de mudar, né? Então por isso que não mudaram, né? Mas basicamente só esses 3 países que não utilizam hoje nas suas relações nacionais o sistema internacional como padrão oficial de medida. Professor, Oi. no caso dos Estados Unidos, que ele usa outro método, para a gente converter o cálculo dele, a gente teria que converter para o nosso, não seria? O senhor vai explicar Exatamente, essa parte hoje? e é isso que a gente vai ver hoje. Nossa, Beleza. Beleza? esse daí é difícil, esses cálculos. Vocês vão Não é ver, né? difícil, Vocês vão é ter. trabalhoso. É um pouco Às vezes é trabalhoso. complicadinho mesmo. Isso, é trabalhoso às vezes, né? Então vocês vão aprender como faz isso na munheca ali, tá? Na mão, tá? Hoje em dia tá fácil, né? Porque no Google a gente já encontra conversores de unidade, né? Automáticos, né? Então facilita muito nossa vida, né? Mas é importante vocês conhecerem o conceito, como que aqueles valores, como a gente chega neles, né? Beleza? Então, gente, olha só. Né? Lembram daquele esquema que eu fiz inicialmente dos neurônios e tal? Né? Eu vou repetir aqui para a gente ver do que a gente está falando. Né? Então, essas daqui são as bases, né? São as unidades de medida no sistema SI. Quilograma para massa, metro para comprimento, segundo para tempo, ampere para corrente elétrica e Kelvin, né? Como temperatura termodinâmica, né? Essa é a unidade de medida no sistema internacional, né? Então, olha só, gente, né? Tem algumas derivadas aqui com relação a comprimento, né? Então, a área, né, é dada em metro quadrado, o volume em metro cúbico, né? Vem diretamente da unidade metro aqui, né? Você veja, essa unidade de força. Então, força, né, é massa vezes aceleração, né? A aceleração ela é dada em espaço, né, velocidade por unidade de tempo. Então, a gente viu que velocidade é metro por segundo, dividido por segundo, dá metro por segundo ao quadrado, né? Então, se força é massa vezes aceleração, né, vai a flechinha aqui, a unidade de força no sistema SI é quilograma, que é a unidade de massa, vezes aceleração, metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Então, essa unidade, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, é a definição de Newton. Tá? E assim a gente faz esse mesmo raciocínio, a gente faz para todas as outras unidades aqui. Ó. A unidade de energia e trabalho no sistema internacional é Newton vezes metro, né? Trabalho e a energia é uma associação entre força e deslocamento, né? Então essa definição Newton vezes metro é a definição de Joule. Então Joule é a unidade de medida no sistema internacional, né? A unidade de pressão no sistema internacional, pressão é força sobre área, né? A força é dada em Newton, né? A área é dada em metro quadrado. Então, Newton por metro quadrado é a definição de Pascal, né? Então, Pascal é a unidade de pressão e tensão no sistema SI, no sistema internacional. E por aí vai, né? Se a gente seguir essas flechinhas aqui, a gente vai ver todas as relações aí, como se descobre aqui as unidades de medida no sistema internacional, e a mesma coisa vale para qualquer outro sistema aí. Deu para entender, gente? A relação entre grandezas fundamentais e grandezas secundárias? Professor, Oi. só uma pergunta. Tem o aluno João que está pedindo para o senhor autorizar ele entrar. Mas acho que não necessita. Não precisa autorizar, não. Se ele tiver logado no swap, né, é automático a entrada dele. Eu não tenho nem como autorizar aqui, né? Se ele está inscrito na disciplina e ele está inscrito no swap, ele já entra na sala de reuniões.
Depois a gente vê o caso dele ali. Beleza, gente, né? Por enquanto está tranquilo? Professor, tem alguém com alguma dúvida aí? Tá tudo tranquilo? Podemos ir para frente? Não, por enquanto não, professor. Maravilha, né? Gente, vamos falar sobre uma coisa que para alguns pode ser um assunto super tranquilo, né? Para outros, eventualmente não. Então vamos ver, né? Para quem já está craque nisso, vai ser só uma recordação. Então vamos dizer o seguinte, né? Então vamos falar a partir de agora, né, no sistema internacional, né? Então a unidade internacional de comprimento é o metro, né? Então vamos dizer assim, né? Eu tenho essa figurinha aqui, uma estrada longa, né? Imagine se eu tivesse que representar essa estrada em metro, né? Pode ser que eu tenha que falar em alguns milhões de metros aí, né? Essa estrada compridíssima, né? Por outro lado, vamos dizer que eu tenha uma formiga, né? Olhada aí ao microscópio, né? E que eu tenha que expressar qual é o tamanho da antena da formiga, né? Em metros, né? Eu vou ter que escrever que é 0,000, né? Metros aqui, né? Um número muito pequeno, né? Então, nem sempre utilizar uma única unidade, referência de unidade de medida acaba sendo prático, acaba sendo interessante. E é para isso que existem os múltiplos e submúltiplos, né? Então vamos lá, se a grandeza comprimento, né, onde a unidade é o metro, tiver que ser expressa em unidades maiores, né, para mim ter o valor, né, mais compatível, um valor menor, utilizamos seus múltiplos. Então eu uso quilômetro, hectômetro, decâmetro, né, assim por diante, né? Quilômetro é uma unidade que a gente está acostumado, né? Hectômetro nem tanto, decâmetro nem tanto, mas são todos múltiplos do metro, né? São unidades que são maiores do que o metro, né? E para utilizar unidades menores, a gente usa os chamados submúltiplos, centímetro, decímetro, milímetro, né? Então, são unidades que vão acabar mostrando valores que são mais palatáveis, né? São valores mais fáceis de se trabalhar, né? Utilizando múltiplos e submúltiplos aí de uma unidade de comprimento, né? Tranquilo, né, gente? Vamos ver exemplos, né? Então, aqui são os principais múltiplos e submúltiplos da unidade de comprimento que é o metro, tá? Então, eu tenho o decâmetro, né, que tem esse prefixo deca, né, decâmetro, hectômetro, né, e quilômetro, são símbolos dessas unidades de medida que são múltiplos do metro. Da mesma forma, né, submúltiplo, eu tenho decímetro, centímetro e milímetro, né? Da mesma forma que eu usei aqui o metro como referência, eu posso usar grama, posso usar newton, posso usar qualquer outra grandeza aqui, ó, que os prefixos de múltiplos são exatamente os mesmos. Deca, hecto, quilo. E os submúltiplos, mesma coisa. Deci, centi e mili, né? E existe uma relação entre eles, né? Então, se eu quiser transformar uma medida de quilômetro para metro, né, eu vou simplesmente colocar 1, né, seguido de zeros, né? Então 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Um hectômetro equivale a 100 metros. Um decâmetro equivale a 10 metros. Do outro lado, submúltiplos. Então tem a unidade, né, 1 metro. Se eu quiser saber quantos decímetros, né, equivale a 1 metro, 1 decímetro equivale a 0,1 metro. 1 centímetro equivale a 0,01 metro. 1 milímetro equivale a 0,001 metro, né? Então essa é a relação entre os vários múltiplos e submúltiplos da unidade aqui, ó. Tranquilo, gente? É novidade para alguém? Todo mundo já conhecia isso?
É novidade para mim, mas eu consigo entender. Maravilha, maravilha. Né? Então, quando eu tenho uma coisa, por exemplo, aquela estrada, né? É muito mais fácil eu falar quantos quilômetros, né? Que eu tenho 10 quilômetros, então eu tenho 5 quilômetros de estrada. 5 quilômetros equivale a 5.000 metros, né? Então, em vez de escrever esse numerão, né, 5.000 metros, eu escrevo 5 quilômetros. Se eu tiver que fazer operações com vários quilômetros, né, fica muito mais fácil. Então, ver quanto eu tenho que percorrer num caminho daqui ao Rio de Janeiro. Né? Isso é a aplicação prática. Então, legal, gente. Então, olha só. 1 quilômetro, então, é 1.000 metros. 1 hectômetro é 100 metros. 1 decâmetro é 10 metros. 1 decímetro é 0,1 metro. Centímetro é 0,01 metro. E 1 milímetro é 0,001 metro. Tranquilo? Então, olha só, gente. Como é que eu faço a conversão, né, de um para o outro? Né? Então eu tenho essa figurinha que ela é bem ilustrativa e é bem interessante. Se eu quiser converter um número daqui para lá, eu sempre, né, em cada casa dessa, eu multiplico por 10. Né? Então, por exemplo, se eu quero transformar 1 quilômetro, né, em hectômetros, eu multiplico o valor por 10. 1 quilômetro equivale a 10 hectômetros. 1 hectômetro equivale a 10 decâmetros. 1 decâmetro equivale a 10 metros. Se eu quiser ir mais longe, 1 quilômetro, quanto que ele equivale em metro? Eu vou multiplicando esses números aqui, ó. 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 é 1.000. Né? Então, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Né? Se eu quero converter de metros para centímetros, né? Então, daqui para lá, eu vou também multiplicar pelos números aqui. Ó. 1 metro tem 10 vezes 10 centímetros, ou seja, 1 metro é 100 centímetros. Em milímetros, decímetro, centímetro, milímetro. Multiplico 10 vezes 10 vezes 10, que é 1.000. Então, 1 metro é 1.000 milímetros. Tranquilo, né? Dá para entender? E, ao inverso, o caminho contrário, eu divido por 10. Né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 1 metro. Quantos decâmetros tem 1 metro? Eu divido por 10. 1 metro equivale a 0,1 decâmetro. 1 metro equivale a 10, duas vezes o 10 aqui, né? Dividido por 100. Opa! Né? 1 hectômetro equivale a 0,1 quilômetro. Então, da direita para a esquerda, eu divido por 10 casa a casa. Da esquerda para a direita, eu multiplico por 10 casa a casa. Tá bom, gente? Então, a conversão entre múltiplos e submúltiplos, ela é bem tranquila, lembrando dessa regrinha prática de 10 em 10 aqui. Tranquilo, gente? Vamos ver isso na prática, como é que funciona? Aí vocês vão ter que responder agora, tá bom? Então, vamos converter 385 decímetros em metro. Vocês conseguem já fazer? Eu vou dar um segundinho aí, 30 segundinhos para vocês pensarem um pouquinho. Quanto? 385 decímetros para converter em metros. 385? Isso. Ok. 3 minutinhos para vocês pensarem aí primeiro. Aí quem quiser responder, pode responder. Dá um palpite. Pro, seria 0,30... Não, tá. É 3,85 metros? Então, vamos lá. Quem tá falando? Samuel Almeida. Samuel? A Alana falou 38,5, acho que era isso. 38,5. Tá. Mais alguém tentou? Mais alguém quer dar um palpite aí? Eu tô com a nossa colega aí, professor, 38,5. 38,5.
Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz então, gente. Né? Quando eu quero fazer qualquer conversão, gente, eu tenho que começar colocando a unidade, né, inteira aqui, ó, debaixo da minha unidade de medida que eu quero converter aqui, ó. Né? Então, o 5 é a unidade, eu coloco embaixo do decímetro aqui, ó, e completo com os outros dois, 385 decímetros. Né? Para mim converter em metro, então estou aqui, decímetro, para converter a metro, eu divido por 10, certo? Então, a vírgula que está aqui, ela passa para cá. Né? Divido por 10, 385 dividido por 10 dá 38,5. Né? Então, acertou quem falou que 385 decímetros equivale a 38,5 metros. Deu para entender, gente? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Sim, sim. 385 decímetros para decâmetro. Então vamos lá. 2 minutinhos aí para vocês pensarem, aí vocês me dão a resposta. Trezentos 3,85. 3,85. Tá. Quem mais? Quem mais arrisca? Então, professor, eu fiz a conta. Ah, tá, pera aí, desse novo cálculo, tá? Né? Espera aí um minuto, eu vou Isso. fazer aqui. Tá. Só tem como repetir? É centímetro? 385 decímetros para decâmetro. DAM. É 3,8. 3,85? É 3,85. 3,85. Então vamos lá, vamos seguir a regrinha aqui, ó. 375, a unidade vai debaixo da unidade que eu vou converter. Então, 5, unidade, dezenas, centenas. 385 decímetros. Eu estou aqui, decímetro. Eu quero converter para decâmetro, né? Então é da direita para a esquerda. Divido por 10 uma vez, divido por 10 duas vezes. Então eu divido por 100. Né? A vírgula está aqui. 385 dividido por 10, 38,5. Dividido por 100, 3,85. Exatamente isso. Tranquilo, né, gente? Vocês viram como é tranquilo? Vamos lá, isso é tranquilo, então vamos matar isso daqui, ó, 385 decímetros para quilômetro. Oh, 0,385. Só. Opa, quilômetro não, 0,0385. Então vamos lá. É isso mesmo. 385 decímetros, né? Então eu tô aqui, decímetros, né? Eu vou dividir por 10, por 100, por 1000, por 10 mil. Opa, né? Então vamos lá. 10, 100, 1000, 10 mil. 10, 100 mil, 10 mil. Então a vírgula é isso aqui, exatamente isso. Um decímetro, 385 decímetros é 0,0385 quilômetros. Né? Beleza, entenderam direitinho. Né? 385 decímetros para centímetro. Aí é outra direção. Quanto que daria? Alô? Quem arrisca? Calma aí. 3.850. Quem mais? Acho que é a Isso aí, mesma coisa. 3.850. 3.850. O conversor aqui tá dando pau. Então, olha, ó, 385 decímetros, né? Decímetros para centímetros, eu multiplico por 10. Né? Exatamente isso. 3.850 centímetros. Maravilha, gente. É isso aí mesmo. Né? E o último, né? Para ficar bem reforçado mesmo, quanto que dá 385 decímetros em milímetros? 38.500. 38.500. Vamos ver se é isso mesmo? É isso aí, né?
decímetro, multiplica por 10, multiplica por 10. Então, multiplica por 100. Né? 385 decímetros é 38.500 milímetros. Maravilha, gente. Entenderam exatamente o que é e como converte múltiplos e submúltiplos. Agora vamos fazer uma situação um pouquinho diferente. Não tem número inteiro, tem número 9,71 metro que eu quero converter em milímetro. Quanto que seria? Essa é pegadinha, hein, professor? Agora a vírgula não está mais lá no finalzinho. Né? Calma aí, professor. Quanto seria como? 9,71 metros em milímetros. Já dá 9.710. 9.710. Então é isso aí, gente. Vocês pegaram, né? A unidade, né, inteira vai debaixo da unidade de medida. O valor, né? O valor da unidade vai debaixo da unidade de medida. Então 9 vai debaixo do metro aqui, ó. O valor inteiro, né, vai debaixo da unidade. E aí eu completo com o resto, 0,71. Né? Se eu tenho aqui metro, decímetro, centímetro, milímetro, eu vou ter que multiplicar por 1000. Né? Então, 10, 100, 1000. Né? Exatamente isso. 9,71 metros é 9.710 milímetros. Exatamente. Viu, professor? Oi. É excelente essa tabelinha. Às vezes, se o colega, o aluno, não tem no seu hábito diário mexer com essas conversões de medidas, a montagem da tabelinha é um excelente referencial para poder pegar, porque com o tempo, né, os pessoas que trabalham com medidas, que nem tem colegas do grupo que já estão acostumados. Exatamente. Então, às vezes, ele já de cabeça já faz o cálculo. Exatamente, é isso mesmo. Né? Com a prática, gente, vocês vão fazer. Útil, muito bom, pessoal. Na prática, né, vocês pegarem a habilidade, vocês nem vão pensar muito, né? Já vai, né, facinho ali, já colocando o resultado. Né? Isso aí mesmo, professor. E nessa daqui, gente, para a gente ficar bem craque, né? 9,71 metros para quilômetros. (0,00971). É isso aí. Vamos lá, vamos ver. Então, 9,71 metros, né? O valor inteiro está aqui debaixo da unidade. E eu vou ter que ir para o outro lado, né? Metros. Divido 10, divido 100, divido 1000. Dividido por 1000. Né? 10, 100, 1000. Exatamente isso aí. Né? Tranquilo, né, gente? Tá bem facinho. Vou fazer rapidinho aqui, então, 1,75 km para metro. Né? Então, eu estou aqui em metro. Né? Opa, não é grama aqui, gente. É metro, ficou errado aqui a transparência. Então, unidade, valor unitário, vai debaixo do quilômetro. Né? Vírgula. Completa o resto. Para metro. Né? Chego aqui embaixo da casa. 1.750 metros. Exatamente. 1,75 km é 1.750 metros. Exatamente isso. Beleza, gente? Então, vocês já devem ter ouvido falar em microns. Né? O que é o micron, gente? É uma extensãozinha, um puxadinho aqui dos submúltiplos. Né? Então, na mecânica, pode ser que a gente, é comum isso, a gente vai estar falando também dessa unidade, desse submúltiplo microns, né? Micro e nano. Né? Nanopartículas, você já ouviu falar de nanopartículas? É uma coisa muito pequena, né? Que são então submúltiplos, né, também da unidade. Um micrômetro, né, que o jeito de falar é um micrômetro, né? E coloquialmente, né, no popular, a gente chama isso aqui de micron, né, é 1/1000 do milímetro. É 1 milímetro dividido por 1000. É 0,001 milímetro. Então, isso é o valor do micrômetro ou do popular micron. Tá?
E com relação ao metro, né, um micron é 0,0000001 metro. Né? É 10 a menos 6 metros. Tá? O nanômetro eu divido ainda por 1000. Né? Então, um nanômetro é 0, seguido de 5 zeros. Né? Então, é 6 casas. Né? Isso em metro é 0,00, um monte de zeros, né? 1 que equivale a 10 a menos 9. Né? Então, eu tenho um total aqui de 9 zeros. Né? Então, esse é um nanômetro, é uma coisa muito pequena, muito pequena. Então, você já deve ter ouvido falar em nanopartículas, né? Então, gente que estuda partículas muito pequenas tem uma série de coisas interessantes aí. Né? Isso aqui eu só consegui enxergar o microscópio. Né? E o micron, né? Vocês vão ver, vão ter alguns instrumentos, né? Que vão se utilizar desse submúltiplo micron, tá bom? Então é bom a gente saber o que é e quanto que vale aqui, beleza, gente? Né? Da mesma forma, por outro lado, também tem algumas coisas, mas a gente não vai usar isso na nossa disciplina, né? Mas só para vocês saberem, né? Para cima do quilo eu tenho o mega, né? E tenho o giga. Né? Na física ou na resistência dos materiais, é possível que você já tenha usado megapascal, né? Então, o mega é 10 a sexta, né? É 1 milhão aqui, né? E giga é o 10 a nona. Tranquilo, gente? Vamos em frente? Tranquilo. Então, gente, só para a gente se familiarizar, né? Que é uma terminologia, um jeito de falar que a gente vai estar cada vez mais utilizando, né? Décimos, centésimos, milésimos, né? Então, como é que funciona isso, né? Eu sempre tenho como referência a vírgula, né? Então, a primeira casa decimal eu chamo de décimo. Então, isso aqui é 25,4, né? O 4 aqui é o 4 décimos. Né? Se eu tenho duas casas, eu entro no centésimo. Né? Então, esse número aqui significa 79 centésimos. Né? Se eu tenho 3 casas depois da vírgula, eu estou falando de milésimos. Né? É 1,586 milésimos. É dessa forma que eu leio esse número aqui. Ó. Se eu tenho 4, né, eu leio esse número como 2,3835 décimos de milésimo. Tá? Então, aqui só para a gente então falar que esse aqui é uma forma muito comum da gente estar se referenciando aos valores ali. Tá bom? Tranquilo, gente? Também. Todo mundo... Oi, professor. Também isso é bem usado em polegadas, né? Isso, a mesma coisa. Que nem milésimos de polegadas e tal, não é Exatamente, isso? exatamente, né? Isso aqui, independente da unidade de medida, né? Essa forma de leitura é exatamente igual, né? Décimo de polegada, centésimo de polegada, milésimo de polegada, décimos milésimos de polegada, né? E vocês vão ver que tem algumas situações que eu vou ter micrômetros, que é um instrumento que vocês vão ver ali, né? Que vai utilizar décimos de milésimos de polegada, exatamente como o colega comentou aí, tá bom? Então isso aqui para a gente se familiarizar, se habituar à leitura que a gente vai tomar aqui, tá bom? Então, com a prática, vocês vão ficar craques nisso aqui também e tal, mas é dessa forma que a gente vai estar comentando as unidades. Tranquilo, gente, por enquanto? Beleza? Vamos em frente? Vamos. Beleza. Aquilo, né, um décimo, um centésimo, um milésimo, né, a gente pode representar em fração também. Né? Isso aqui, né, equivale a 1/10, como se lê aqui, né? Na forma fracionária. Então, essa aqui é a forma decimal, né, 0,1, 1/10. Essa aqui é a forma fracionária, 1/10. 1/100, que é chamada notação decimal, 1/100, equivale a 1 dividido por 100, 1/100, na representação fracionária. 1 milésimo, 0,001, na notação decimal, equivale na notação fracionária
a 1 dividido por 1000, 1 milésimo. 1/10 milésimo, na notação decimal, equivale a 1 dividido por 10.000, na notação fracionária. E por aí vai. Né? 1 milionésimo, na notação decimal, fracionária, é isso aqui. Ó. Tá joia, gente? Então a gente vai estar usando bastante essa diferenciação entre notação decimal e notação fracionária. Tá? Nos instrumentos que a gente estiver utilizando. Né? Na escala inglesa, na escala em polegadas, a gente vai utilizar esses dois jeitos. Ou vai estar falando na forma decimal, né? Ou vai estar falando na forma fracionária. Então é importante vocês terem firme esse conceito aqui. Né? Uma notação decimal, ela pode ser representada na notação fracionária aí. Tá bom? Vou dar alguns exemplos. Né? Eu trouxe 3 exemplos aqui, ó, eu queria que vocês me falassem, né, como é que eu leio, né, isso daqui. Né? Esse primeiro aqui, ó, 0,2, como é que eu faço a leitura utilizando essa forma de falar aqui, ó, da notação decimal. Quanto que vale isso aqui, gente? 2 décimos. 2 décimos. Exatamente. Esse aqui, ó. 3 centésimos, é isso? 3,12 centésimos. 3,12 centésimos. Ah, só para falar, né? 2 décimos em notação fracionária, 2 décimos, né? Beleza? Então isso aqui, ó, é 3, né? A gente fala 3 inteiros, a gente às vezes omite o inteiro, né? 3 e 12 centésimos, é isso aí mesmo. Tá? E esse daqui, gente? 0,223 milésimos. Exato. Isso aqui em notação, antes disso, né? Isso aqui em notação fracionária, como é que fica? Base de 12 com 3 em cima, seria isso? Aqui, ó, esse aqui, ó, né? Para quem nunca viu, é assim, ó. 3 inteiros e 12 centésimos. Tô mais que enferrujada, vou voltar pro pezinho. Tá bom? Por isso que a gente repete aqui, porque né, se a gente não tá acostumado, né, não mexe isso no dia a dia, né, a gente acaba esquecendo. Né? Então a notação fracionária disso aqui, ó, é dessa forma: 3 inteiros e 12 centésimos. Né? Esse aqui, ó, como o colega falou, é exatamente isso, né? 223 milésimos. Né? Como é que seria a notação fracionária disso? Seria como o segundo exemplo, colocaria o 0 meio que do lado, o 223, e embaixo colocaria 1000. Já diretamente, né? Não tem nenhum inteiro. Ah, é porque não precisa do zero. Ah, meu Deus, é verdade, professor, desculpa. 223 Que o zero não vale. É isso aí. Mas eu entendi a sua ideia. Né? Beleza, gente? Né? Então, a gente está recordando então algumas coisas, né? Que a gente vai utilizar muito essa parte de notação. Então, vocês vejam, a aula de hoje é exatamente sobre isso, né? Falar sobre, né, múltiplos, submúltiplos, né? Notação decimal, notação fracionária, né? E agora vai ter um último, né, aspecto, que é exatamente o que o colega comentou no começo, né? Que eu vou precisar converter unidade de comprimento entre 2 sistemas diferentes. Né? E os 2 sistemas que são mais utilizados hoje, né, são o milimétrico, né, o métrico, né, que é o sistema internacional, e o sistema inglês, que é dado em polegada. Né? Então, gente, né, de novo, né, a gente ainda precisa saber disso, porque assim, né, Estados Unidos e Inglaterra, principalmente, né, que eles têm um avanço tecnológico óbvio aí, né? Então, muitas das companhias internacionais que estão aqui no Brasil, né, a gente tem muita empresa americana, né, algumas inglesas, né, elas, toda a sua tecnologia está no sistema inglês, está em polegada. Né?
Eu mesmo, né, trabalhei em várias multinacionais, né, não tem erro, né, os desenhos que eles têm ali estão todos em polegada, né, ali se eu não souber converter, eu estou meio lascado aí, né, então por isso que a gente precisa conhecer isso e dominar aí essa questão da conversão de unidade, né, principalmente de milímetro a polegada, e é isso que a gente vai aprender a partir de agora, tá bom? Então, para aquilo que a gente comentou, né, a maioria dos países utilizam como padrão o metro, né, que é o sistema internacional. Mas, né, ainda alguns países insistem, alguns poucos países, infelizmente os Estados Unidos é um deles, né, insistem ainda em usar o sistema inglês. Né? E esse aqui são os poucos paizinhos que ainda adotam esse sistema em polegada, que é o sistema inglês. Né? Os Estados Unidos, que é esse território, o Alasca faz parte dos Estados Unidos, né? Mianmar, né, que é lá na Ásia, e a Libéria, né, acho que é isso. Bom, isso aqui a gente já viu, né, a equivalência do pé no sistema métrico, né? Um pé é 30,48 centímetros ou 304,8 milímetros, e a polegada é 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros. Né? Então essa é uma relação que a gente precisa decorar, porque a gente vai utilizar daqui para frente muito. Essa aqui de baixo. A conversão de polegada, equivalência em milímetro aí. Tá bom? Então vamos lá, gente. Né? Aquela questão da grafia. Né? Então, prática, né? A subdivisão de uma polegada. Então, essa aqui é uma régua que eu tenho 1 polegada. Do 0 a 1 é 1 polegada. Né? A divisão, né, de uma escala em polegada, né, ela é tradicionalmente feita de duas formas. Uma delas é na forma fracionária. Né? Então, de 0 a 1, eu primeiramente divido em meia polegada. Se eu dividir no meio, né? 1 polegada dividido no meio fica meia polegada. Se eu dividir novamente ao meio, eu vou ter 1/4. Opa! Dividir novamente ao meio, eu vou ter 1/4 de polegada. Se eu dividir novamente ao meio, eu vou ter 1/8 de polegada. Se eu dividir novamente ao meio, eu vou ter 1/16 de polegada. Né? Que é normalmente a divisão que a gente tem nas escalas dos instrumentos de medida tradicionais aí. Né? Eu tenho a menor divisão em 1/16, passando de 1 para 1. Né? Então vamos lá contar, seguir, né? Vamos caminhar nessa escala aqui. Né? Então, se cada divisão eu tenho 1/16, 2 tracinhos, eu tenho 2/16. Né? Agora, essa fração 2/16, eu posso simplificar. Né? Dividir o numerador e o denominador por 2. Né? Se eu dividir o numerador e o denominador por 2, né, fica numerador 2 dividido por 2 é 1, denominador 16 dividido por 2 dá 8. Então 2/16 equivale a 1/8. Tranquilo, gente? 3 tracinhos, eu tenho 3/16. 4 tracinhos, eu tenho 4/16. Opa! 4/16 eu posso também simplificar. Divido o numerador e o denominador por 4. 4 por 4 dá 1, 16 por 4 dá 4. Então, 4/16 equivale a 1/4. Mais um tracinho. 1, 2, 3, 4, 5. 5/16. 6 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/16. Opa, posso simplificar de novo. Né? E aqui eu posso dividir o numerador e o denominador por 2. Né? 6 por 2 dá 3, 16 por 2 dá 8. 6/16 equivale a 3/8. E por aí vai. Né? 7, 16... Professor? Oi. Pode Isso falar. daí a gente considera como, por exemplo, bitola, que você vai comprar a bitola do aço, então é essa a nomenclatura? Exatamente isso. Exatamente, né? Tá bom. Se a gente vai comprar, né, uma barra de aço, eu vou comprar uma barra de 3/8, de 1/4, de 1/8, né, de 1/16.
É assim que se vende mesmo, é exatamente isso. Né? Professor, também tem algumas ferramentas, chave fixa, né, que tem essa Isso, nomenclatura. exatamente, né? Ferramenta, né? Bitola de matéria-prima, né? De barras, tudo mais, né? Por que isso? Porque tem aquela amarração com o sistema inglês. É exatamente isso, né? Porque tem essa amarração. Então, gente, se a gente fizer, a gente entendeu a lógica, né? Partindo de 1 polegada, sempre dividindo de 2 em 2, né, eu cheguei na menor unidade usual aí, que é utilizada no mercado, que é um 16avos. Se eu for contar de 1 em 1, eu vou estar chegando nas frações que representam aí as várias marcações. Sendo que quando eu tenho frações que eu tenho números pares, eu posso simplificar essa fração para chegar na menor fração indivisível aqui, ó. Então eu vou ter sempre 1/8, 1/4, 3/8, meia polegada, 5/8, 3/4, 7/8 aqui. E 1, que é 16 dividido por 16. Tranquilo aqui, gente? Deu para entender, né? Alguém não captou a mensagem? Tranquilo? O senhor pode explicar de novo para mim, professor, por favor? Então Eu não vamos lá de entendi muito novo. bem. Vamos lá de novo. É importante pegar agora nesse momento aqui. Agora nesse momento aqui. Acho que alguém está com o microfone aberto. Tá com o microfone aberto aí, né? Pode fechar o microfone, porque senão... Ah, beleza. Né? Então, olha só, gente. Então, eu vou pegar uma escala, né, de polegada. Né? Então, eu tenho 0 e aqui eu tenho 1 polegada. Né? Se eu dividir essa 1 polegada no meio, né, então é esse traço aqui, né, dividindo no meio, essa distância é igual a essa distância, eu vou ter meia polegada. Se eu dividir essa meia polegada, essa distância aqui, ó, se eu dividir essa distância aqui no meio novamente, essa distância aqui no meio novamente, eu vou ter esse traço aqui, ó. Então esse traço aqui é meia polegada dividido por 2. Meia polegada dividido por 2 é 1/4 de polegada. Né? É a fração, né? 1/2 dividido por 2 é 1/4. Se eu dividir essa distância mais uma vez por 2, né, eu tenho 1/4 dividido por 2. 1/4 dividido por 2 fazendo a continha da fração, é 1/8. Né? Se eu dividir esse espaço novamente por 2, 1/8 dividido por 2, fazendo a continha da fração, é 1/16avos. Né? Que é a divisão usual aí de vários instrumentos, né, nessa escala de polegadas. Então, se eu tiver uma escala, né, com essa quantidade de divisões, né, que é o usual nos instrumentos, cada espaço entre marcas vai representar 1/16avos, 1/16. E aí, para saber, por exemplo, quanto que mede isso aqui, ó, eu conto quantidade de traço. É 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6, 7, 8, 9, 10/16avos. 10/16. 10/16 é uma fração que eu tenho números pares aqui. Eu posso fazer uma simplificação de frações. Posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. Fazendo essa simplificação de fração, eu chego que 10/16 é a mesma coisa que 5/8. Eu simplifiquei dividindo o numerador e o denominador por 2. Essa mesma lógica vale para qualquer traço aqui dessa escala aqui. Ó. Deu para entender? Sim, professor, consegui. Maravilha. Deu para entender. Então aqui, essa notação fracionária, eu dei o exemplo aqui. Né? Se eu tenho 2/16, divido o numerador e o denominador por 2, isso equivale a 1/8. Né? Eu posso, às vezes, encontrar nessa forma de grafia, né, na notação fracionária. Às vezes eu posso encontrar dessa forma, que é exatamente a mesma coisa. Tá? Se eu tiver um número inteiro aqui, né, 1 inteiro e 1/4. Né? Então, vou ter essa grafia e posso ter essa grafia aqui também. Tomar cuidado um pouco, né, porque às vezes eu posso confundir o 1 inteiro e 1/4
com 11 quartos, né? Então, opa, preciso tomar só cuidadinho aqui em ler, fazer essa leitura aqui, tá bom? Tá? Então, essa daqui é a notação fracionária, tá bom, gente? Eu posso ter a notação decimal, né? Como a gente comentou lá na frente, né? Em polegada. Então, se eu tenho uma casa, isso aqui é 1/10 de polegada. Se eu tiver duas casas depois do ponto, e eu vou explicar porque o ponto, eu tenho 12 centésimos de polegada. Se eu tenho 3 casas depois do ponto, eu tenho 125 milésimos de polegada. Se eu tenho 4, eu tenho 1250 décimos milésimos de polegada. Né? Que foi aquilo que a gente falou, então, de notação decimal ali. Ó. Não sei se alguém reparou, né? Eu não usei vírgula, eu usei ponto aqui. Né? Isso parece uma bobagem, mas é super importante. Né? Porque nos Estados Unidos e na Inglaterra, gente, né? Quando eu encontrar alguma coisa, um ponto, né? O americano entende isso como vírgula, a nossa vírgula. Né? E onde nós estamos acostumados a usar vírgula, o americano entende como ponto. Olha só, gente, é exatamente o inverso. Né? Então precisa tomar cuidado. Né? Quando a gente está, às vezes, usando calculadora, a gente precisa tomar cuidado aí, porque às vezes aparece ponto, aparece vírgula, e eu preciso entender, né? Se eu estou entendendo do jeito americano de fazer a notação, ou no jeito internacional, né? Que considera a vírgula como o decimal, né? E o ponto como separação dos milhares. Né? Se eu escrever 1.000, o americano vai entender como 1. Né? Sendo que internacionalmente 1.000 a gente entende como 1000. Né? Então precisamos tomar bastante cuidado quando eu utilizo ponto, quando eu utilizo vírgula. Então assim, ó, quando eu estou falando em sistema de unidades inglês, né, ou sistema de unidades imperial, eu tenho que usar ponto, né, e não a vírgula. Tá? Se eu estiver falando no sistema internacional, eu tenho que usar vírgula e não usar o ponto para dividir os algarismos decimais aí. Tá bom, gente? Eu fui claro nisso? Não? Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Legal, gente. E agora vamos a famigeradas regras de conversão. Né? Vocês vão ver que algumas regras de conversão elas dão um trabalho danado, gente. Né? Então vamos lá. Começando pelo fácil. Né? Quando eu quero transformar polegada fracionária, né, fração, em polegada decimal. Né? Como é que eu faço isso, gente? Esse é bastante simples. É só dividir o numerador pelo denominador. Né? Nesse caso dessa fração 1/2, né? 1 dividido por 2, eu tenho que, em notação decimal, é equivalente a 0,5, que também é meio polegada. Né? Então, para polegada fracionária, para polegada decimal, é simplesmente dividir o numerador pelo denominador. Né? Se eu tiver 1/4, quanto que é isso em polegada decimal, gente? Quem tem calculadora pode fazer na calculadora. 0,25. 0,25? Não, é 0, 0, né? Que eu costumo falar ponto. Né? Opa! Não, na verdade, desculpa, gente, eu que errei aqui, ó. Você tá certo. Né? Na polegada é ponto. Então 0,25 tá errado aqui, ó. Depois eu vou corrigir esses slides aqui, ó. Tá? Mas é isso Ô, mesmo. professor, só uma dúvida aqui. Oi. Televisão é polegada decimal, certo? É polegada. Isso, é polegada. 42 polegadas. É que não tem decimal, é que não tem casas decimais, né? É números inteiros, né? 32 polegadas, 42 polegadas, televisão, né? Ah, tá.
Não, mas seria, tipo, algum número dividido por outro? Em vez de ser zero, eles... Então, não é o caso, né? Porque que são números inteiros, né? 32 polegadas, 42 polegadas, 50 polegadas, são números inteiros, né? Não são frações, né? Não tem aqui casas decimais aqui, né? Casas centesimais, entendeu? Então não tem nem como representar. 42 polegadas é 42 polegadas. 30 polegadas é 30 polegadas, né? Ah, tá, não, obrigado. Beleza. E um oitavo, gente? Quanto seria um oitavo? Usando a calculadora. 0,125, só que o povo tá colocando no chat. Isso, é isso aí mesmo. 0,125. Tranquilo, facinho, gente. Daqui é a conversão mais baba que existe, tá? Tranquilinho. 3 quartos, né? Fazendo então 3 dividido por 4, 0,75 polegadas. Tá? Tranquilo. E esse daqui, gente? 1 inteiro e 1 quarto. Quanto que é isso em polegada decimal? 1 inteiro e 1 quarto de polegada. Quem se arrisca? Um minutinho para vocês pensarem. O pessoal tá fera, hein, professor? É? Isso aí. As respostas no chat estão todas corretas aqui. Ó. Maravilha. Então, como é que a gente faz? É 1,25. 1 polegada mais 1 quarto, que é 0,25 polegada. Né? Que é, então, 1,25 polegada. 1,25 polegada. Depois eu corrijo aqui, viu, gente? É tudo ponto. Tá? Maravilha. Alguns colegas estão tendo algumas pequenas confusões aí, mas acredito que a maioria está entendendo. Talvez, não sei se de repente compensa fazer uma pequena recapitulação aí só dessa parte. Dessa Nem parte tá aqui? o Igor com dúvida, o Adelmo. Tá, dessa parte aqui, ó. Né? Né? Então, olha só, então vamos... mais para esse entendimento, as dúvidas. A maioria está indo bem, professor, isso eu posso dizer. Maravilha, né? maravilha. Acho que um ou outro que está com uma pequena dúvida aí. Isso, mas vamos ter 100% da turma firme nisso aqui, ó. Né? Olha só, então vamos nesse exemplo aqui, ó. 2 inteiros e 1 oitavo de polegada. Né? Tá bom? Tá separadinho aqui, né? Então não é 21 oitavos, não. É 2 inteiros e 1 oitavo de polegada. Né? Como é que eu faço a conversão? Bom, 2 inteiros, né? Vai continuar 2 inteiros, certo? Não é número inteiro, não é a fração. A fração, os valores decimais, vai ser representado, vai estar representando 1 oitavo aqui, né? Como é que eu sei em notação decimal o que é 1 oitavo? Eu pego 1 dividido por 8, numerador dividido pelo denominador. Né? 1 dividido por 8, quanto que dá, pessoal? Dá 0,125. Né? Eu tenho mais os 2 inteiros que eu já tinha ali, ó. Né? Eu fico com 2 polegadas inteiras mais 0,125 polegadas. 0,125 é 1 dividido por 8. Né? Fazendo essa continha, a soma dá 2,125 centésimos de polegada. Tranquilo? Quem não tinha entendido conseguiu entender agora, não? Creio que sim, professor. Professor, eu estava meio perdido, mas eu consegui entender sim. Maravilha, tá joia. Joia, pessoal. Então, essa daqui é a primeira regra de conversão, que é bem facinha, tá bom? Vamos lá. Como é que eu transformo polegada decimal em polegada fracionária? Né? Aí a gente vai ter um macetezinho, gente. Né? A gente vai ter um macete. Esse macete, então, é multiplicar a polegada decimal
por uma fração, por 128 dividido por 128. Eu vou fazer essa multiplicação, né? Porque aí, ó, né, vamos usar essa regrinha para vocês verem como que funciona. Meio, né? Então eu tenho meia polegada na notação decimal. Quero transformar isso aqui na polegada fracionária. Então a regrinha prática, multiplico por uma fração, 128 por 128. 128 dividido por 128 é 1, certo? Então não tem importância nenhuma eu multiplicar um número por 1, vai ser ele mesmo, certo? Então, só que agora eu faço isso aqui, ó. Eu multiplico o numerador por numerador. 0,5 é a mesma coisa que 0,5 dividido por 1, certo? Então, multiplico numeradores e multiplico os denominadores. Multiplicando os numeradores, 128 vezes 0,5, né, vai dar 64, né, que é metade. 1 multiplica por 128, o denominador vai ser 128. Certo? E aqui eu posso simplificar. Né? Simplificando aqui, né, dividindo por 64, 128, isso aqui equivale a 1 meio. É meia polegada. Deu para perceber? Então, converti de polegada decimal, 0,5, para polegada fracionária, meia polegada. Deu para perceber, gente? Vamos mais um caso aqui, ó. 0,25, 25 centésimos de polegada na notação decimal. Né? Multiplica por 128 numerador e 128 denominador, que vai ser 32, né? 128 vezes 25 centésimos dá 32. Né? E mantenho o denominador, 128 vezes 1. 32 sobre 128. Né? Eu posso simplificar a fração, dá 1/4. Né? Se eu tiver uma notação simples assim, eu posso fazer, né, o 25 centésimos, né? Colocar 25 dividido por 100. Né? É mais fácil ainda. Né? 25 dividido por 100. 25 dividido por 100, 25, 100. Eu posso simplificar. 25 sobre 100 é o mesmo 1/4 aqui. Ó. Né? Se eu fizer a leitura, né, adequada disso aqui. Deu para perceber? 0,125. Né? Como é que eu faria? 0,125 multiplico por 128 dividido por 128. Fazendo a continha, multiplicando os numeradores e os denominadores, eu tenho que isso aqui é igual a 16 por 128. Simplificando, né? Divido os 2 por 16, eu tenho isso igual a 1/8. Posso fazer aquele raciocínio mais simples, né? 0,125 é a mesma coisa que 125 dividido por 1000. Né? 125 dividido por 1000. Faço também as simplificações, eu vou chegar no mesmo 1/8 aqui. Ó. Tranquilo, gente? Dúvidas? Nenhuma. Todas, tô perdida, não entendi como é que você passou do... Tá. Então, expressa a sua dúvida aqui. Ó. Tá. Vamos lá, 0,25 vezes 128, seria por 1. Não, né? Assim, ó, 0,5, né, é a mesma coisa que 0,5 dividido por 1, certo? Sim. Então, assim, ó, para fazer essa continha aqui, ó, eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. Né? Multiplicando os numeradores, 0,5 vezes 128. Eu vou ter 64. Né? Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Né? Então, 128 vezes 0,5, eu tenho 64. Agora multiplicando os denominadores. Denominador.
128 vezes 1, né, é 128. Então, nessa continha, eu mantenho o denominador e faço a continha do numerador. Até aqui Não, até essa parte aqui eu entendi. Eu quero saber como é que você passou ele para polegada. Foi isso que eu fiquei travada. Então, isso aqui é em polegada também, né? Qual parte do polegada que você não entendeu? Então me perdi em tudo. Isso aqui, ó, né? Isso aqui, ó, né? Eu não fiz absolutamente nada, né? 128 dividido por 128 é 1, certo? Algum número multiplicado por 1 é ele mesmo, né? Então, Professor, eu acho que a dúvida é na hora de simplificar a fração, eu acho. Isso. Na hora de simplificar, o travo todo. Tá. A hora de simplificar. É isso que eu acho. Beleza. Então, para simplificar a fração, quem que tá falando? Qual que é o seu nome? É o Almir aqui, professor. Só É o não sei Wendel. se eu entendi a dúvida da Sabrina, né? Que ela comentou aí, eu acho talvez, não sei se eu entendi a dúvida dela, é que quando tem aqui o 128 sobre 128, a gente subentende que isso aqui já é fração, né? Estaria faltando só o símbolo representando que nós estamos lidando com as mesmas grandezas, né? Na conversão matemática que o professor fez, a gente só não está representando só o símbolo aqui, mas desde o início até o final, nós estamos lidando com fração de polegada, símbolo de polegada. Não sei se era essa dúvida que você estava assim, viu, Sabrina? Não, professor, até então eu consegui entender. O problema seria simplificar a fração, né? Como o meu colega disse aí, que eu fiquei perdida na hora de simplificar. Legal, Sabrina. Sabrina, entendi. É muito fácil, Sabrina. O senhor continua, professor? Eu posso continuar. Se você quiser explicar de uma outra maneira, também, Almir, fique à vontade. Não, fica tranquilo. Só não quero atrapalhar aí no caso, né? Uhum. É que o professor já foi diretamente aqui, viu, Sabrina? Porque o que acontece? É aquele que a gente estava comentando antes, né? Daquela ideia da tabelinha. O dia a dia, às vezes, já torna uma certa facilidade para a gente simplificar a fração. A gente bate o olho e já vai direto no resultado, né? Mas o que acontece? Né? É isso, mas se fosse pegar desde o princípio, lá do início da matemática, né? Ele estaria começando aqui, simplificando por 2, por 2, por 2, tanto em cima como embaixo. Na hora que você faz a conta, por exemplo, de um valor que você vai tentar calcular e reduzir, você sempre tem que dividir o numerador pelo mesmo número e também o numerador, né? Ah, tá, do jeito que você explicou. Ou seja, no caso dele aqui, do que o professor posicionou aí, ele já enxergou que, por exemplo, aqui, ó, o 64, ele já é divisível também por 128. Então, se a gente já for direto 64 por 64, vai dar 1, certo? E se você pegar lá embaixo, 64 por 128 dá 2. Não sei se eu consegui te ajudar. Não. Pera aí, eu peguei mais ou menos. É que tem uma criatura aqui do meu lado jogando aí, complica tudo. Opa, tira um pouco da sua atenção, né? Fica tranquila. Mas veja bem, ó, às vezes, por exemplo, assim, aqui o professor, ele já deduziu, né, que o número que ele pode já usar para simplificar essa fração já seria 64, né? Certo? Então, se ele dividir 64 por 64, numerador dá 1. Denominador, 64 por 128, dá 2. Não sei se você entendeu aí a explicação. Ah, tá, entendi. Entendeu? É que ele já foi direto. Quando a gente não tem esse raciocínio assim rápido de simplificar a fração logo de imediato, às vezes a gente faz no princípio da matemática, começa indo lá por 2, vai indo, ó lá, o professor está fazendo lá o preenchimento, tá vendo? Ó, ele dividiu, ó, ambos, ó, poderia começar por 2. Aí você vai indo, até chegar no momento que essa fração você não consegue mais dividir, que é o caso do meio, né? Que está ali do lado, no final. Essa é a condição final do cálculo. Você está entendendo? Entendi. Tá? Então, devolvo a bola, professor. Beleza. Mas é isso aí. Você entendeu, Sabrina?
Entendi sim, professor, perfeito. É que eu só fiquei perdida entre o cálculo, né? Eu falei, peraí, mas tá faltando alguma coisa nesse meio. Aí eu fiquei... Ah, tá bom. Fiquei devagando, mas vocês conseguiram me trazer de volta. Viu, professor? Até às vezes, assim, desculpa eu intrometer, mas é mais até para o senhor poder beber um pouco d'água, né? Que o senhor está falando desde o início da aula aí, não, né? mas maravilha. Esse aqui que é o bate-bola aí, ó. Maravilha. Qualquer coisa, o senhor joga a peteca aqui que a gente tenta ajudar. Maravilha. Agora eu só não sei como é que eu volto ao meu ponteirinho ali, ó. Meu mouse. 107. Automático. Ah, tá aqui, voltou. Tá joia, né? Vamos em frente então. Como é que eu converto agora polegada decimal em milímetros? Tá? Então eu vou lembrar que uma polegada é 25,4 milímetros, né? Lembram disso? Então, para me saber quantos milímetros eu tenho equivalente à quantidade de polegadas decimais, é só multiplicar por 25,4, né? Que eu tenho o mesmo valor em milímetros. Né? Então, meia polegada, né, fazendo a multiplicação, equivale a 12,7 milímetros. Está fácil, né, gente? Né? 25 centésimos de polegada em notação decimal, né, para mim saber quantos milímetros é, de novo, eu multiplico por 25,4. Fazendo essa continha, eu chego ao resultado de 6,35 milímetros. 6 milímetros e 35 centésimos. 0,125, né? Mesma coisa. Multiplico por 25,4 e eu tenho o resultado 3 inteiros e 175 milésimos de milímetro. Né? 3,175 milímetros. Tranquilo, isso aqui também é fácil, né, gente? Né? Só saber que uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Tranquilo? Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. E como que eu faço de polegada fracionária para milímetro? Aí eu tenho que fazer em duas etapas, né? Então, primeiramente, eu converto a minha polegada fracionária em polegada decimal. Como é que eu faço isso? Eu divido o numerador pelo denominador. Né? Fazendo isso, eu chego na polegada decimal. E aí, tendo a polegada decimal, para converter em milímetro, é só multiplicar por 25,4. Né? Então, eu utilizo duas das regrinhas lá em cima, né, para chegar no meu valor final aqui. Ó. Deu para entender, gente? Então, como é que seria isso? Meia polegada, né, em notação fracionária equivale a 0,5, né, polegadas em notação decimal. É só agora multiplicar por 25,4. Né? Fazendo essa continha, eu tenho que meia polegada equivale a 12,7 milímetros. Tranquilo, né, gente? Mesmo que a gente não decore fórmula nenhuma, por raciocínio, a gente consegue chegar ao valor, né? 1/4 de polegadas em notação fracionária, quanto que é isso em notação decimal? 1/4 é só dividir, 1 dividido por 4. Que 0,25. 0,25, exatamente. Para transformar agora em milímetros, é só multiplicar por 25,4. Né? Que é o valor de uma polegada. Dá o valor de 6,35 milímetros. Né? Agora vocês fazem aqui, ó, quanto que é 1/8 de polegada em milímetro? Vou deixar vocês fazerem aí. 0,125. 0,125. Tá, então eu quero saber em milímetro já. 3,175. É isso aí, né? Então vocês estão craques aí, ó. 0,125 vezes o 25,4, 3,175 milímetros. Tranquilo também, né, gente? Maravilha. Agora é só exercitar. De milímetros para
polegada decimal, né? Eu faço o caminho inverso, né? Se eu sei que uma polegada é 25,4 milímetros, né? Então, para transformar milímetro em polegada, eu divido por 25,4. Né? Então, de polegada para milímetro, eu multiplico por 25,4. De milímetros para polegada, eu divido por 25,4. Regrinha de 3. Né? Então, se eu pegar esse exemplo, 12,7 milímetros, né? Dividindo por 25,4, eu tenho 0,5, meia polegada. 12,7 milímetros equivale a meia polegada. Se eu tiver 6,35 milímetros, né? Vocês me falam qual é o resultado aí. Alguém? 7,16. Oi? Quanto? 0,25. 0,25. Como é que a gente chegou nisso? 6,35 dividido por 25,4. 0,25 de polegada. Ponto, né? Depois eu vou corrigir tudo isso aqui, gente. Tudo ponto, tá? Aqui é vírgula, tá certo? Aqui é ponto, tá? E esse aqui, 3,175 milímetros. Para converter, mesma coisa. Dividido por 25,4, eu tenho 0,125 milésimos de polegada. Tranquilo, gente? Esse aqui também é só usar a lógica. Esse aqui é o mais difícil de todos, gente. Né? De milímetros para polegada fracionária. Né? Eu vou ter que usar todas aquelas regrinhas que eu usei anteriormente lá. Né? Então, primeiro, eu transformo de milímetros para polegada decimal. Como é que eu faço isso? Eu divido por 25,4. Eu chego em polegada decimal. Depois eu converto de polegada decimal para polegada fracionária. Aquela regrinha anterior lá, eu multiplico por 128 sobre 128. Né? Então eu estou utilizando as regrinhas lá de trás para chegar nessa conversão final aqui. Ó. Então vamos lá. 12,7 milímetros, né, para polegada fracionária. Então primeiro, né, transformo em polegada decimal. Né? Então 12,7 dividido por 25,4. E depois eu converto de polegada decimal para polegada fracionária, multiplicando por 128 sobre 128. Isso aqui é a mesma coisa que 0,5 vezes 128 por 128. Faço a continha, numerador com numerador, denominador com denominador. Isso já simplificando, né, Sabrina? Eu já simplifiquei tudo aqui, ó. Né? Isso aqui é igual a 64 dividido por 128. Simplificando a fração, vou chegar ao resultado final de meia polegada. Né? Eu já dei uma pulada aí, né? Um atalho aqui, ó, já fazendo a simplificação final aqui, beleza? 6,35, fazendo a mesma regrinha. Primeiro transformo em polegada decimal, dividindo por 25,4, né? Depois eu transformo de polegada decimal em polegada fracionária, multiplicando por 128 sobre 128. Essa continha aqui dá 0,25, né? Multiplicando por 128 sobre 128, já fazendo aquele atalho, pulando uma etapa ali, né? Isso aqui vai dar 1/4, né? Só fazendo a continha aqui, né? 64, isso aqui vai ser 32 dividido por 128. 32 por 128, eu divido o numerador e o denominador por 32, chego a 1/4 aqui, ó. Tranquilo, gente? Esse pulo aqui, espero que não tenha sido muita agressão para vocês. Último exemplo, 3,75, faço a mesmíssima coisa. Primeiro transformo em polegada decimal, dividindo por 25,4. Depois transformo polegada decimal em polegada fracionária,
fazendo essa continha aqui, ó, né? Que vai dar 1/8 de polegada. Tudo bem, gente? Né? Então, essa daqui, né, resumindo, né, são as regrinhas de conversão, né, em cada uma das situações aí. Tá bom? Isso aqui, gente, né, vocês vão usar muito, né, nas aulas para frente, né, quando a gente estiver falando dos instrumentos que possuem duas escalas. Eles possuem a escala métrica e possuem a escala em polegada. Então, vai ser muito comum a gente ter que fazer eventualmente algumas conversões ali, ó. Tá bom? E quando a gente tem desenhos, mesma coisa, tal. Então, assim, ter essa pegada aqui de fazer a conversão vai ser muito proveitoso para vocês aí, ó. Tá bom, gente? Né? Então, esse foi o objetivo da aula de hoje, né? Foi mostrar para vocês, então, a questão dos sistemas de unidades de medidas, né? A inter-relação que a gente tem entre todas as unidades, né? Em grandezas fundamentais e grandezas derivadas, né? Grandezas secundárias, né? Depois falamos sobre as unidades do sistema inglês, né? Que são bastante utilizadas por causa dos Estados Unidos e Inglaterra, né? Fizemos aqui, entendemos a lógica dos sistemas de unidades, né? Nos vários sistemas, como é que eles se interrelacionam, né? Falamos sobre múltiplos e submúltiplos, né? E como fazer a conversão, né? De múltiplos e submúltiplos, e finalizamos aí com a questão de conversão de unidades de medidas do sistema inglês para o sistema métrico e vice-versa aí, ó. Tá bom, gente?